que Ele tem o trono em seu coração. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, deixe a presença do Espírito Santo inundar o seu ser. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh Espírito, declare poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, Tu és santo, Jesus, poderoso Deus, Tu és santo, santo, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória, toda a terra está cheia da Tua glória. Poderoso Deus, poderoso Deus, toda a terra está cheia da tua plenitude. Poderoso Deus, oh, seja bem-vindo, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Declare. Minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus. Com seus olhos fechados, debaixo da presença do Espírito, fale para Ele que você entrega o seu coração, a sua mente, a sua vida a Ele, que só Ele tem um lugar de trono, de reino em seu coração. Fale para Ele que Ele é o seu amor mais profundo, que o seu desejo mais profundo é ter a presença dEle, é estar nos seus átrios, é estar em comunhão com Ele. Oh Jesus, Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. A Tua presença é o nosso tesouro escondido. O Senhor é o nosso bem, o nosso único bem, Senhor. Anseia por Ti. O Senhor tem um trono em nosso coração, Senhor. O Senhor reina em nós, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Toma o Teu trono. Ensina-nos por meio do Teu precioso Espírito. Ah, doce Espírito, eu sei que é o Senhor quem está nos levando a essa profunda adoração. Traz a realidade de como é aí nos céus, aqui para a terra. Que cada homem, cada mulher que entrar por essas portas hoje possa desfrutar da Sua presença, possa conhecer o Seu doce e o Seu belo amor, Senhor. Faz aqui na terra como é nos céus. Que seja aqui na terra, em cada coração e na vida de cada irmão e de cada irmã, como é aí nos céus, Pai. Ah, Senhor, que o nosso coração venha se encher da Tua glória. Oh, minha alma anseia por Ti. Oh, Riana Labas, Riana Labas. Oh, Riana Labas. Que do mais jovem ao mais velho, Senhor, possa receber o doce toque da Sua presença. Que do mais jovem ao mais velho possa receber o Teu precioso toque agora, Senhor. Oh,
Que do mais velho ao mais jovem, Senhor, possa ter um encontro pessoal com a sua presença, Senhor. Possa receber uma revelação no coração de quem o Senhor é, Senhor. Espírito Santo, de quão precioso é a tua presença, e que não há outro lugar melhor, não há outro lugar melhor, Senhor, do que está em seus átrios, do que está em sua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Senhor. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o nascido de novo, ele vive, ele anda, ele se alegra no Espírito. Então uma coisa que pode levar você, depois de ter nascido de novo, ao seu lugar de maior satisfação e de maior plenitude, não é o que Deus pode te dar, mas é a própria pessoa de Deus. É o próprio Deus. Depois de você ter crido em Jesus e nascido de novo, ainda que a gente precise das coisas, mas como ele disse para Marta, Marta, uma coisa só importa, uma coisa só importa, e Maria escolheu ela, que está em minha presença. Amém? Glória a Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra em 1 João. Não, João capítulo 1. Depois a gente vai em 1 João. João capítulo 1, versículo 12. João 1:12. João 1:12. João 1:12. João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Diz assim, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, ou em outras Bíblias pode estar escrito, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Versículo 13. Aos quais, quer dizer, essas pessoas que creram em Jesus, que creram no Filho de Deus, se tornaram filhos de Deus, receberam o direito de serem filhos de Deus, não, os quais não nasceram nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu e você nasceu de Adão, a Bíblia fala que eu e você somos descendentes de Adão, mas no instante que eu e você crê em Jesus, a gente se torna descendente de Deus. Fala assim, eu sou descendente de Deus. Fala, não sou mais descendente de Adão. Fala, eu sou descendente do novo Adão, que é Jesus. Então nós agora descendemos de Jesus. E é importante você entender a sua nova natureza. Amém? Glória a Deus. Depois que você entende a sua nova natureza e começa a viver por meio dela, a sua vida em Cristo começa a fluir. A sua vida em Cristo começa a se desenvolver. Você começa a caminhar naquilo que Deus tem para você. Amém? Você começa a desfrutar, vivenciar, experienciar, ver, ouvir, presenciar as coisas do reino vindouro. As coisas que os homens normais, que os homens naturais não compreendem. Amém? Por quê? Fala assim, porque eu nasci do Espírito. Fala assim, eu nasci do Espírito. Então uma vez que você nasce do Espírito, a sua maneira de viver, a sua maneira de enxergar os problemas, as circunstâncias, a realidade é completamente transformada. Amém? Fala assim, só que eu cresço. Amém? Então depois que a gente nasce de novo, é necessário que a gente se desenvolva. Fala assim, se desenvolver no conhecimento de Cristo. Então o versículo, ó: mas todo quantos receberam, deu-lhes o direito, o próprio Deus
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creram em seu nome, os que creram e receberam. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é mais da vontade humana, nem do sangue nem da carne, mas da vontade de Deus. Então, uma vez que você creu em Jesus, agora você nasceu de novo. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui compreendem essa verdade? Que você nasceu de novo. Amém? Então você nasceu de novo, eu e você, a gente nasceu de novo. Então a única coisa que pode trazer uma completa e uma plena satisfação ao nosso coração é a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai em 1 João capítulo 5, verso 18. Agora sim a gente vai em 1 João. 1 João 5, 18. 1 João 5, 18. João 5,18 diz assim, ó. Ora, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, se você voltar em Apocalipse, se você abrir em Apocalipse e vir voltando, você acha. 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5,18 diz assim, ó. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Ou não permite que o maligno o possa tocar. Não permite que o maligno lhe toque. Amém? Então, quando a gente está sem Jesus, quando a gente está sem o Espírito Santo, a sensação que a gente tem é que o pecado ou que as coisas do mundo, a gente está livre, é uma coisa boa, é uma coisa, nossa, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que nessa nossa liberdade, que na verdade não é uma liberdade, a gente acaba se tornando escravo. A Bíblia diz que todo homem que descende, todo homem que nasceu na terra descende de Adão, ele recebeu a natureza do pecado. Então uma pessoa que ela está no pecado, ela está escrava, fala assim, escrava do pecado. Vou dar um exemplo simples, é como aquela pessoa que é viciada em jogo, ou em bebida, algum tipo de vício, e você fala para ela assim, você está viciada nisso, ela vira para você e fala, não, eu posso parar a hora que eu quis? Ele não pode, porque ela está O que é escrava? Escravidão significa uma força superior a você que te prende, que você pode fazer a força que você quiser, que você não consegue se desamarrar. A força humana por si só não consegue se desvencilhar daquilo. Amém? Então todos nós, antes de Cristo, a gente estava escravo do pecado, preso pelo pecado. E a Bíblia diz em Isaías que o pecado coloca uma divisão entre Deus e o homem. O pecado faz com que o homem e Deus fiquem separados. O pecado, antigamente, mas hoje a gente estamos em Cristo, fazia com que o homem não pudesse ter acesso à presença de Deus. Mas hoje, por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu e você temos completo acesso à presença de Deus. O meu e o seu ser, o meu e o seu coração é totalmente preenchido, pleno pela presença daquele que vive. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem um total acesso. Fala assim, o pecado, ele vem para me aprisionar. Vou ler o versículo, ó. 1 João 5,18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer, não é escravo do pecado, quer dizer, não está mais amarrado, escravo do pecado, dominado por ele. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Tem algumas traduções que pode dizer assim, ó, aquele que nasceu de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vocês estão entendendo? Então quando você nasce do Espírito, você está sendo conservado, como o sal da terra. Jesus deu esse exemplo. E o maligno, quer dizer, os espíritos malignos não tem mais poder ou influência, domínio sobre a sua vida, porque agora quem cuida de você, quem protege você, é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então o próprio Deus que preserva você, que cultiva você. Amém? Então é o próprio Deus que cuida de você em todos os aspectos. Fala assim, enquanto eu cresço, Deus, o meu Pai, fala assim, o meu Pai celestial, Ele cuida de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você, mãe, pai, aqui tem o seu filho, ele é um jovem, é uma criança, ele está crescendo.
Então ele não sabe fazer tudo, ele não sabe tomar as melhores decisões, ele não tem um conhecimento, sabedoria sobre tudo. Você que é pai e mãe, está encarregado, tem a responsabilidade de guiá-lo, até que ele crie maturidade, para tomar as decisões corretas. Assim é Deus. Quando eu e você nasce do Espírito, à medida que a gente vai caminhando no conhecimento e crescendo em conhecer Deus, Deus vai cuidando da gente, Deus vai nos proteger e zelando por nós. Amém? Glória a Deus. Então já vimos aqui o quão precioso é o nosso Pai Celestial e como Ele nos ama e cuida da gente. Amém? Fala assim, só que tem uma parte que eu preciso me dedicar. Glória a Deus. Então você é filho de Deus, você está ali caminhando, enquanto isso o Pai está te zelando, só que você precisa caminhar, se dedicar. Amém? Glória a Deus. Vai em Lucas capítulo 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Lucas 5, 33. Lucas 5, 33. Lucas capítulo 5, versículo 33. O título é assim, ó, Jesus é questionado quanto ao jejum. Amém? Lucas 5:33. Diz assim, ó: em seguida, eles lhe observaram, os discípulos de João, e oram com grande frequência. Como os discípulos dos fariseus, no entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Aqui os fariseus indagando Jesus. Em seguida, eles lhe observaram, os discípulos de João, jejuaram e oraram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Os fariseus indagando Jesus. Versículo 34. Jesus lhe propôs, podeis fazer um jejum, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, ou quanto o noivo está presente? Jesus fala assim para eles: pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Versículo 35. Contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias jejuarão. Jesus basicamente está dizendo assim para eles: ó, os meus discípulos não estão jejuando, naquele aspecto, naquele contexto, os apóstolos não estavam jejuando, porque Jesus estava presente, então Jesus estava ali com eles, então não tinha necessidade deles jejuar. Só que Jesus falou assim, ó, haverá dias que o noivo ali era o próprio Jesus, ó o 35, contudo, dias virão, ou haverá dias, em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias, verdadeiramente, jejuarão. Amém? Então, o que é o jejum, o que é a oração? Eu sei que Jesus falou para a gente pedir, a gente deve pedir, mas a coisa mais preciosa do jejum e da oração, não é só você conquistar ou receber aquilo que você está pedindo, mas a coisa mais preciosa do jejum e da oração é que você entra em uma profunda comunhão com a presença de Deus. Você entra em uma profunda intimidade com a presença de Deus. Amém? Fala assim, jejum não é para barganhar com Deus. Fala assim, o jejum é para que eu possa me aproximar, possa estar mais sensível à presença de Deus. Amém? Então o jejum não é eu vou jejuar e Deus vai me dar aquela cadeira. Igor, mas quando eu quero alguma coisa, geralmente eu sou convidado a jejuar. Sim, se você quer algo e você vai jejuar, a consequência é você se tornar mais sensível e Deus te responder acerca daquilo que você está pedindo. Só que o jejum não foi feito para barganhar, para trocar. Na verdade o jejum foi feito, olha o que Jesus disse, o próprio Jesus disse, ó: contudo dias virão em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias jejuar. Então quer dizer que o jejum faz com que o seu coração e o coração do noivo estejam o quê? Alinhado. Faz com que o seu coração, com que os seus pensamentos, com que o seu homem interior fique alinhado com a presença de Deus. E daí as suas decisões, os seus pensamentos, as suas atitudes são tomadas segundo a vontade de Deus. E o que acontece quando uma atitude, quando uma decisão é tomada segundo a vontade de Deus? Fala assim, favor.
quando você toma uma atitude, quando você toma uma decisão segundo a vontade de Deus, a favor, quer dizer, a graça de Deus, quer dizer, aquilo vai adiante, aquilo funciona, aquilo vai para frente, aquilo prospera. Vocês estão entendendo? Amém? Então o jejum e a oração servem para que a gente entre ainda mais em comunhão com a presença de Deus. Glória a Deus. Fala assim: e faz com que eu me desenvolva. Fala assim: com que eu amadureça. Então o jejum e a oração e a meditação na palavra te leva a amadurecer. Amém? Glória a Deus. Fala assim: amadurecer. Vamos continuar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Vai no 36, ó. E lhes acrescentou essa parábola. Jesus conta agora uma parábola para explicar para eles, ó. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre uma roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa, e além disso, o remendo novo jamais ajustará a velha roupa. Quer dizer, se você tem uma roupa velha, rasgada, e você pega um pedaço de pano novo e coloca na roupa velha, a tendência é quando você começar a usar, a costura que você colocou se soltar. Glória a Deus. Fala assim: Deus tem coisas novas. Vocês estão entendendo, igreja? Então Deus tem coisas novas. Só que não dá para dar coisas novas, fala assim, a uma velha criatura. Vocês estão entendendo? Amém? Versículo 37. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em um recipiente de couro, ou na Bíblia de vocês pode estar escrito em um odre, em um recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo fermentará, ou vai fermentar, e arrebentará o recipiente, e se derramará, e danificará o recipiente onde fora colou. Então se Deus pegar algo novo, se usar o exemplo do vinho, se ele pegar o vinho novo e colocar em um odre velho, vai se perder o vinho e o odre vai quebrar, vai se perder os dois. Amém? Então a gente viu aqui em duas parábolas que Jesus contou rapidamente que Deus tem coisas novas, só que não dá para depositar essas coisas novas em uma velha criatura. Fala assim: em uma velha mente. Fala assim: em uma velha mentalidade. Glória a Deus. O Espírito Santo me trouxe um exemplo muito rápido aqui. Se Deus pegar um remendo novo e colocar numa velha criatura, se Deus pegar R$1 milhão, ele vai falar que Deus é o dono do ouro e da prata, de todas as coisas que há na terra, e der para uma pessoa que tem uma velha mente, que ainda não nasceu de novo, que é uma velha criatura, o que vai acontecer com aquele dinheiro na mão dela? Ela vai usar para o seu próprio egoísmo, para a ostentação dos bens, para o orgulho da carne, para a soberba da vida. Quer dizer, ela vai usar aquilo de maneira que vai destruir ela e as outras pessoas. Amém? Dei um exemplo aqui bem extremo para vocês. Agora, se Deus pegar e depositar uma pessoa que nasceu de novo, de que maneira essa pessoa vai usar? Para o reino de Deus, sabiamente, através do que ela recebeu de Deus, ela vai matar a fome daquele que tem fome, ela vai cobrir aquele que tem frio, ela vai cuidar daquelas pessoas que cuidam das ovelhas de Cristo. Vocês estão entendendo? Fala assim: uma nova criatura. Glória a Deus. Então fala assim: Deus tem coisas novas, só que eu preciso crescer na nova natureza. Se você não cresce como filho de Deus, a nova natureza, as coisas... Eu dei um exemplo aqui de dinheiro, e dinheiro é a menor das coisas. Amém? Amém? Dinheiro aqui, para nós aqui, dinheiro não tem o mesmo valor que tem as coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu dei um exemplo, que para o mundo falar de dinheiro, uau! Para nós dinheiro é só dinheiro. Amém? Glória a Deus. Amém? Então Deus quer fazer muito mais além do que pedimos ou do que pensamos. Só que Deus não pode, Deus fica impedido de derramar um vinho novo num odre velho. Porque senão acontece o quê? Se perde o vinho e se perde o odre. Quer dizer, é como se Deus derramasse
um líquido numa taça quebrada, o que aconteceria com a taça? Ela ia terminar de rachar, dependendo da quantidade que você colocar, e o líquido ia se esvair, ia vazar. Glória a Deus. Amém? Fala assim: Deus tem coisas novas, mas eu preciso caminhar por meio da nova natureza. Se você não caminhar por meio da nova natureza, as promessas de Deus, as coisas que Deus disse, sempre parece distante de você. Sempre parece que está lá e você está aqui. Parece que Deus disse e você está aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ler de novo, ó. 38, vamos ler o 38. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Quer dizer, se tem um recipiente novo, então Deus pode derramar o vinho. Igor, como assim? Se você for ler as escrituras, sempre quando é citado muito vinho nas escrituras, tem a ver com alegria. Alegria, amém? Então vinho representa alegria. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, ele transforma algo em vinho. A festa, havia um casamento, a alegria do casamento ia se esvair, ia se acabar, porque o vinho estava acabando. Jesus pega a água e transforma em vinho. Glória a Deus. Versículo 39. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Como assim o vinho velho é bom o suficiente? Porque o vinho, quanto mais velho fica, melhor é. As pessoas que gostam de vinho, amém? Jesus tinha consciência disso, amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então o desejo de Deus a todo momento na vida do filho é derramar coisas novas. Fala assim: Deus deseja fazer um novo na minha vida. Fala assim: Deus não quer que eu viva uma vida monótona, sabe, uma vida sem sentido, uma vida, sabe, por viver. Esse não é o desejo de Deus. Fala assim: o desejo de Deus é que eu viva em novidade de vida. Esse é o desejo de Deus. Vocês estão entendendo? Só que fala: Deus fica impedido. Fala assim: Deus fica impedido de dar o novo se os seus filhos não amadurecer. Glória a Deus. Igor, então qual o caminho para o amadurecimento? Aqui está escrito aqui. Os homens questionaram os discípulos de Jesus de não jejuar. Aí Jesus falou: não, pode eles jejuar quando o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, eles jejuar. Então já a primeira coisa que vai levar a gente a um amadurecimento espiritual, o jejum. E consequentemente o jejum vai nos levar a orar, a oração. Então o jejum, a oração e a palavra vai fazer com que você amadureça. Amém? Glória a Deus. Então Jesus já disse tudo aqui. O jejum, porque o jejum é aquele profundo anseio, é quando você se abdica de tudo, por causa de um profundo anseio na sua alma, pela presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Fala assim: estou caminhando para me tornar um filho de Deus maduro. Amém? O filho imaturo, ele geralmente ele só quer, vou tentar usar essas palavras de maneira que vocês compreendam. Geralmente ele sempre procura o pai em uma necessidade. E agora aquele filho que fala assim, ó, estou dando um exemplo natural: eu vou crescer, um exemplo natural, né? Vou conquistar as coisas e vou dar o que há de melhor para o meu pai e para minha mãe. Já tiveram contato com pessoas que pensam desse jeito? Jovens, geralmente os jovens, né? Quando eu crescer eu quero poder, minha mãe nunca trabalhar, eu quero poder deixar uma casa para ela e ela ficar em paz. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? E o filho imaturo? O filho imaturo, ele não está nem aí para a própria vida. Muitas vezes o filho imaturo, ele só cai em si quando ele perde o pai e só quando ele perde, porque enquanto o pai e a mãe estão vivos é um apoio, mas quando o pai e a mãe se vai, como que ele fica? E agora? Quem vai ser por mim? Mas e se ele tivesse tomado responsabilidade antes? Ele tinha, ao invés de dependido da presença do pai dele, vamos colocar essa palavra bem, ao invés dele ter só sugado, ele teria honrado, ele teria desfrutado de dias de alegria e de paz com seu pai e com a sua mãe. Vocês estão entendendo? Fala assim: maturidade. Amém? Fala assim: maturidade não é idade. Amém?
Meu pai falou isso ontem. Tem pessoas que elas são velhas, mas ela só tem idade, ela não amadureceu. Glória a Deus. Então maturidade não é idade. Glória a Deus. Amém. Então o caminho para que a gente se torne homens e mulheres maduros, para que a gente possa viver o novo de Deus, é o jejum, a oração. Eu costumo dizer que é o feijão com arroz bem feito. Mas o jejum e oração, tipo, a oração eu já sei, e ler a palavra, mas é o jejum bem jejuado, é a oração de todo o coração, é a meditação com atenção, isso transforma. Agora quando você faz de qualquer jeito, só porque tem que fazer, de verdade você não vai experimentar nada, vai ser só uma religião para você, vai ser só eu tenho que ir para a igreja. Mas e quando você se dedica, como filho maduro? Não, peraí, meu pai falou que tem preparado para mim muito mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Só que eu, imaturamente, agora não sou capaz de receber. Então eu vou me dedicar. Porque se eu me dedicar, o meu odre vai estar preparado. O meu odre vai estar preparado. Para quando o vinho for derramado, não romper. Vocês estão entendendo? Assim, quando Deus derrama o vinho, todos ao meu redor bebe. Então quando Deus derrama o vinho em você, a alegria, as coisas provenientes do céu, as pessoas ao seu redor, usufrui. Glória a Deus. Vou dar um exemplo bem simples. Quando geralmente só tem uma pessoa que busca Jesus em casa, às vezes as outras pessoas não sabem, mas a paz só entra ali dentro por causa dela. Os demônios só não têm poder de fazer o que querem em casa por causa dela. Tira ela para você ver o que acontece. Fica de ponta cá. Vocês estão entendendo? A doença, as enfermidades, a maligna desse mundo, a miséria não entra por causa dela. Mas tira para você ver. Vocês estão entendendo? Então quando você busca a dedicação, não só a sua casa, a sua família, mas a sua geração é abençoada. Os seus filhos aprendem a buscar a Deus porque eles veem você buscando. Os seus filhos aprendem a amar a Deus porque eles veem você amando. Os seus filhos aprendem a jejuar e orar porque eles veem você fazendo. Os seus filhos aprendem a ler a Bíblia porque eles veem a sua dedicação. Os seus filhos buscam a presença de Deus porque eles veem a presença de Deus em vocês. Eles veem a presença de Deus em vocês. Eu conheço um testemunho de uma senhora que ela falou assim, o meu pai, ela já bem de idade, bem velha, ela falou assim, o meu pai era um homem tão cheio da presença de Deus, que quando a gente sentava para almoçar com ele, a gente se aproximava dele, a gente sentia a presença de Deus só de estar perto dele. Ele não falava nada, mas a comunhão com ele, com Deus e ele era tão profunda, que a gente só se aproximava dele, e uma paz era borrifada no lugar. Uma graça, uma glória, algo do céu, como um perfume. Vocês estão entendendo? Amém? Então fala assim, Deus tem para mim muito mais do que eu posso pedir ou imaginar. Fala assim, Ele não só tem, mas é aqui que mata, igreja, aqui que dói, mas Ele quer me dar. Por que Jesus falou? Peçam e vocês receberão. Se vocês orar crendo que já recebeu, assim o será feito. Não, e não precisa de muita fé. Se você tiver fé do tamanho de mostarda, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, assim você será. Por que Jesus parece que vai encurtando o caminho e facilitando? Porque Deus quer que chegue até você. Vai ser só que eu preciso me responsabilizar pela minha parte. Glória a Deus. Amém? Muito simples. Glória a Deus. Vai em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Fala assim, Deus só pode derramar o vinho novo em um novo odre. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fala assim, Igor, como que eu faço então para me tornar o recipiente perfeito para receber o vinho novo? Vou te mostrar, muito simples. E que bom que a gente não faz sozinho, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura é, pode estar escrito em outras traduções. Ó, o segredo está aqui, igreja, ó. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você sem Jesus, antes de Cristo, estava completamente bagunçado e destruído. De repente você se encontra com Jesus, e agora você nasce de novo. Então, qual que é um passo simples? Pare de olhar para as coisas que ficaram. Parem de viver, depois de ter recebido Cristo,
com a mentalidade antiga, com a maneira de viver antiga, porque senão Deus tem coisas novas, mas você só está fixado no que passou. Amém? Se você ficar fixado no que aconteceu, no que passou, você não consegue olhar para frente. Fala assim, olhar para Cristo, olhar para frente. Ó, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou, que nos entregou o ministério da reconciliação. Quer dizer, Deus nos reconciliou com Cristo, e deu a cada um de nós, os ministros, o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões ou os pecados dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Então Deus te reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus. Para quê? Fala assim, para que eu possa viver uma nova vida. Fala debaixo de uma nova natureza. Então é uma nova natureza que Deus deu para mim e para você. É uma nova vida, é uma nova maneira de pensar, é uma nova perspectiva da realidade, é uma nova maneira de enxergar todas as coisas. Fala assim, a partir do novo homem. Vai em Filipenses 3. Não, pode, Thaís, coloca Filipenses 3. Filipenses 3. Fica em Coríntios vocês, amém? Filipenses 3. 13. Filipenses 3, 13. Ó, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando as quais estão adiante de mim. Então é necessário você deixar, fala assim, deixar a velha mente, fala velha maneira de viver. Como assim a velha mente? Por que eu falo a velha mente? Romanos 12:2 diz assim, para a gente renovar o nosso entendimento, a gente só é capaz de deixar as velhas práticas, os velhos comportamentos, a velha maneira de pensar, a velha maneira de sentir, de reagir, de se mover, se a gente mudar a nossa mente. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de, para que você possa desfrutar, para que você possa experimentar na sua vida. É necessário você transformar a sua mente. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e olhando para frente, quer dizer, a minha velha maneira de pensar, a minha velha maneira de olhar para os meus filhos, para a minha família, para o meu esposo, para o meu serviço, para o meu trabalho, para mim mesmo, para a minha vida, é necessário que eu deixe que a palavra de Deus renove. É necessário que eu compreenda que agora eu sou uma nova pessoa, que os pecados, que as falhas, que os erros que eu cometi para trás ficaram. E eu preciso olhar para alguém agora. Eu preciso fixar os meus olhos. Põe o verso 14. Apressando-me em direção ao alvo. Então eu parei de olhar para trás, mas eu preciso ter um alvo. Para onde que eu vou? A fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Então você deixou, só que você precisa olhar para frente. Porque senão, as influências do passado, as amizades do passado, as coisas do passado, tendem a te abrar e a te resgatar. Para onde que eu olho então? Hebreus 2:12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa Cristo, Jesus. Amém? Fala assim, crescendo como filho de Deus. Então como que você vai desenvolver a sua nova natureza? Quanto mais você vai olhando para Jesus. Glória a Deus. Quando você olha para Cristo, você permanece firme em Deus. Thaís, coloca 2 Coríntios 5:17 na versão NTHL. 2 Coríntios 5:17. Quero que vocês prestem atenção aqui, amém, igreja? 2 Coríntios 5, onde a gente acabou de ler? 5:17 NTHL. Nova linguagem de hoje, amém? NTHL é a tradução bíblica. Vou pedir para colocar a tradução bíblica, nova linguagem de hoje. 2 Coríntios 5:17. Ó, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, e acabou-se o que era velho, e já chegou o que era novo. Pode ir passando, próximo versículo. Tudo isso é feito por Deus, quer dizer, essa nova transformação em você é feita por Deus. Tudo isso é feito por Deus, por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos dele. Quer dizer, a gente era inimigo de Deus quando vivia no mundo, mas agora a gente foi aproximado por ele e nos tornamos amigos de Deus. E Deus
Baixa o microfone um pouquinho. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então Deus nos transformou em amigos dele. Igor, e por que eu devo pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas? Por quê? Porque o desejo de Deus em você, uma vez que você tem o Espírito Santo, é que as pessoas se tornem amigos dele, assim como vou. Por que um crente para na rua e fala assim, ó, Jesus te ama, ô irmão, Deus tem uma obra na sua vida? Por que um crente fala isso? Porque ele quer que a pessoa conheça a Deus da mesma maneira que ela conhece. Ó, por meio de Cristo que nos transformou de inimigos em amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros que não conhecem Ele ainda também se tornem seus amigos. Fala assim, quando eu amadureço, eu passo a me comprometer com o trabalho do meu pai. Um filho imaturo, ele só quer Recê. E um filho maduro, ele quer Aju. Um filho maduro, seu pai tem uma oficina, o que o filho maduro vai fazer? Ele vai ver o pai se matando de trabalhar sozinho, não vai ajudar? O filho maduro vai fazer o quê? Ele vai Aju. Se ele não ajudar, ele vai procurar algo melhor, que dá mais, vamos dizer assim, mais renda para tirar o pai daquele serviço. Sim ou não? Agora um filho imaturo, meu pai tem que trabalhar mesmo para me suster. Vocês estão entendendo? Então quando você se torna um filho maduro, um amigo de Deus maduro, você de verdade começa a trabalhar naquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo na terra? O que Deus está fazendo na terra? Fala assim, salvando pessoas, tornando pessoas que eram inimigas dele, amigas. Vocês estão entendendo? Então essa é a diferença de um filho imaturo de um filho maduro. O filho imaturo, ele só quer pedir para ele só olha para si. O filho maduro, porém, ele ora para o pai. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, busque os interesses de Deus, busque os interesses de Deus Pai. E o casamento, a família, o dinheiro, todas essas demais coisas, o vosso próprio Pai vos encarregará de estabelecer. Vocês estão entendendo? Só que porque tem muito cristão que ele passa anos na igreja, mas ele continua a mesma pessoa. Lembra que eu falei para vocês que idade não é maturidade? Porque ele não se interessa pelos negócios do seu Pai. Ele sempre... Se ele estava doente, aí ele recebeu a cura. Aí agora ele ora pedindo, sei lá, pela família. Ele sempre está pedindo. Por quê? Porque ele não quis sair da imaturidade para maturidade. Quando você sai da maturidade para a maturidade, você vai compreender que o seu pai já te deu todas as coisas. Saúde, tudo que você possa pensar para viver nessa terra já é seu. Mas você não pode desfrutar plenamente porque você é imaturo. Lembra? O vinho novo não vem, hein? Porque um odre ainda é velho. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? O próximo versículo está isso. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Quer dizer, quando uma pessoa compreende Jesus, ela compreende que agora em Jesus ela se tornou amigo de Deus. Ela pode se aproximar de Deus sem culpa e sem condenação. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala de maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Quer dizer, então à medida que você vai entendendo a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra você vai entendendo que agora Deus em Cristo tornou você amigo dele. Mais do que amigo, filho, como a gente leu. Amém? Então à medida que você vai, como assim, compreendendo a mensagem? À medida que você vai entendendo a Bíblia, você vai entendendo que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Que tudo que a gente às vezes vem pedindo para Deus na igreja, Ele já nos deu gratuitamente em Cristo. Glória a Deus. Amém? Igor, por que eu peço e Deus não dá? Muitas vezes eu peço e Deus não dá. Assim, por quê? Na maioria das vezes, aquilo que eu estou pedindo, eu sou imaturo naquilo ainda. Vocês entendem? Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque a maioria dos cristãos, vou falar dos cristãos aqui, dos filhos de Deus, eles ainda têm a sensação de que qualquer coisa que Deus pode dar para ele pode ser maior do que a presença de Deus. Então, se a presença de Deus não é em primeiro lugar no coração dele, ele sempre vai precisar de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu fui na igreja e Deus me abençoou com um carro. Glória a Deus, estou tão bem. Depois de ter abençoado com o carro, ele não coloca a presença de Deus em primeiro lugar. Pô, se Deus me deu o carro, agora Deus vai me dar um marido. Então ele pede um marido.
E aí ele vive com Deus, mas com a mentalidade de uma pessoa distante de... Vou dar um exemplo para vocês, é como o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele vai, gasta a herança dele. Quando ele volta, ele pensa no quê? Ele está comendo ali as bolotas do porco, ele fala assim: na casa de meu pai tem pão. Quer dizer, ele não volta pensando no pai, ele volta pensando no pão. Mas o pai é tão bom que abraça ele e faz uma festa. Vocês estão entendendo? Então Deus sabe lidar com a nossa imaturidade. Só que o desejo dele é que a gente cresça. Porque se a gente crescer, a gente vai dar muito fruto. Muito fruto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Foi o próximo versículo, Thaís. Versículo 20, ó. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós, em nome de Cristo. Nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos. Então quando você prega o evangelho, você fala de Jesus para uma pessoa, ou quando você... Por que essa pessoa fala tanto da Bíblia, fala tanto de Deus? Porque o desejo dela, na verdade o desejo que Deus coloca... Ou aquela pessoa que fica insistindo para você vir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Porque o desejo que Deus coloca nela, por meio do Espírito Santo, é que você se torne amigo de Deus. É que você venha para mais perto de Deus e pare de sofrer com as coisas desse mundo. Vocês estão entendendo? O desejo de Deus dentro da pessoa é que você conheça Ele desesperadamente. Por isso que Ele fala, como se Deus estivesse em nós clamando para que vocês conheçam Ele. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então não fique bravo se alguém te ficar te chamando para vir para a igreja. Compreenda que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele coloca em nós tanto querer como efetuar. Amém? Glória a Deus. Amém? Coloca Efésios 1:17. Abre você, igreja, também. Efésios 1:17. Efésios 1:17. Fala assim: Deus tem bênçãos. Efésios 1:17. Diz assim, ó: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso de vocês, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os torna sábios e revela Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Então Paulo está orando, pedindo para que as pessoas recebam um espírito de sabedoria e de revelar, para que elas conheçam plenamente Deus. Por quê? Porque uma vez que a pessoa conhece Deus, ela para de sofrer pelo vazio da vida, ela para de buscar as coisas vãs e vazias. E se há algum tipo de sofrimento, tem um motivo. Amém? A Bíblia fala que o sofrimento segundo esse mundo ele leva à morte e destruição, mas o sofrimento segundo Deus ele leva a salvar. A salvação quer dizer tem um intuito, mesmo quando há sofrimento em Deus. Amém? Fala assim: Deus quer me dar sabedoria e revelação para que eu me torne alguém maduro. Glória a Deus. Maduro que eu estou falando, vocês entenderam, não é em idade, amém? É espiritualmente, amém? Glória a Deus. Baixa um pouquinho, quero explicar isso bem explicado agora para vocês. Fala assim: bênçãos. Bênçãos. Fala assim: Deus tem bênçãos. Ó, se um filho de Deus ele é imaturo, a primeira coisa que ele vem pedindo na igreja para Deus é bênçãos. Perfeitamente normal. Fala assim: bênção é para todos. Vou te mostrar. Fala assim: tanto para o ímpio quanto para o filho de Deus. Igor, como assim? Thaís, coloca para mim. Você pode ficar, igreja. Mateus 5:45. Mateus 5:45. Vou te mostrar que a bênção de Deus é para todos. Fala assim: a bênção é algo para todos. Respira assim, ó. Respira. O que é isso aí que está entrando no seu pulmão agora? O ar, sim ou não? As pessoas estão lá fora, elas estão respirando o mesmo ar. Poluído, né? São Paulo é poluído. O mesmo ar, sim ou não? Hã? Glória a Deus. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os... e dá a chuva, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o... Então o sol, a chuva, a noite, o dia são para... Glória a Deus. Então uma pessoa que acabou de fazer um assassinato agora e está indo presa, o sol vai nascer amanhã para ela? Sim ou não? Ela pode morrer. Mas ela foi presa, eu acredito que ela não vai morrer. O sol vai nascer para ela amanhã, sim ou não? Ela não vai respirar? Sim ou não? Sim ou não? Porque fala bênção é para todos. Está vendo que Deus é tão bom? Por isso que a Bíblia fala que Deus é bom até para os ingratos. Então a bênção é para todos. Então a pessoa, quando ela entra na igreja pedindo uma bênção para Deus, ela já é abençoada e nem sabe. Glória a Deus.
Fala assim, agora há algumas coisas que são só, fala assim, que só os filhos podem acessar. É aqui que está a diferença. É aqui que está. Vou dizer que a melhor coisa, não vou dizer isso no fim. Fala assim, algumas coisas que só os filhos podem acessar. Fala assim, as promessas de Deus. Então as promessas de Deus, vou dar um exemplo para você. A pessoa que ela vive no mundo, por mais que ela esteja o sol, a noite, a lua, o dia para ela ali, mas ela não tem certeza que não vai chegar uma doença na casa dela. Ela não tem aquela certeza no coração dela que os demônios não podem entrar e destruir a casa dela. Ela só está vivendo com aquelas bênçãos naturais. A Bíblia chama de bênçãos naturais, que todo mundo tem. Mas e o Filho de Deus? Ele tem certeza em Cristo, pela fé, que Cristo levou todas as suas enfermidades, que a miséria não pode reinar na casa dele, que o demônio não pode ser andar. Vocês estão entendendo? O Filho de Deus tem certeza que se ele cair duro, se ele perder o fôlego de vida, ele vai direto para a eternidade. Ele tem certeza que a economia do país pode cair, mas ele não depende da economia. A provisão dele depende de Deus. Deus sustentou Elias no D. Vocês estão entendendo? Então o Filho de Deus fala assim, só que para eu, fala assim, só que para eu viver as promessas, eu preciso de conhecimento. Se você não sabe que Jesus levou todas as suas dores e enfermidades, você vai crer? Não. Aí você, meu Deus, a doença, você vai ficar desesperado. Agora não, mas peraí, eu não sou uma pessoa comum, eu tenho a presença do Espírito Santo, eu nasci de novo. E segundo o que a vida que agora vive, a Bíblia diz que eu tenho a vida de Cristo, que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em mim. Então eu não sou curado, eu não sou curado de uma doença. Eu não venho à igreja porque eu estou doente e sou curado, eu tenho saúde. Mais do que só a cura, eu tenho saúde. Uma pessoa que ela quer só a bênção, ela está doente, pede a cura. A pessoa que ela está amadurecendo, ela fala, não, o Espírito Santo está em mim, eu tenho saúde. Vocês estão entendendo? Estou falando para vocês não fazer exercício físico, amém? Eu não comer direito. Mas você tem saúde. Sua consciência é de fé, por causa das promessas de uma pessoa que vive no mundo. Ela tem certeza que ela vai viver 100, 80, 90 anos ou 120? Ela tem? Não, porque na cabeça dela ela pode sair, ser assaltada, tomar um tiro e morrer. Sim ou não? Porque na cabeça dela ela está à mercê do mundo. E o Filho de Deus, que tem consciência da palavra e crê? Não, como a gente leu lá em João. Agora eu sou uma nova criatura, o pecado não tem domínio mais sobre mim e Deus me protege. Vocês estão entendendo? Na vida de um filho de Deus nada acontece do nada, porque é Deus que cuida. Vocês estão entendendo? Na vida da pessoa do mundo, por que ela pensa que as coisas acontecem do nada? Porque ela vai vivendo no automático. Ela só vai vivendo o que todo mundo está fazendo. Vocês estão entendendo? Fala assim, eu sou diferente. Fala assim, eu nasci de novo. Vocês entenderam? Amém? Então a diferença é que a bênção é para todos, mas as promessas só para os filhos. Amém? Fala assim, só que há mais uma bênção. Não, mais uma riqueza. Fala assim, a herança. O que eu acabei de falar para vocês aqui são riquezas espirituais. As bênçãos que todo mundo tem, as promessas que só os filhos, e agora a herança que só os filhos maduros têm. A herança só pode tomar conta o filho Glória a Deus. Abre aí em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1. Perdão, igreja. Gálatas 4. Perdão. Gálatas 4. Gálatas 4, 1. Diz assim, ó. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, imaturo, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então Deus é pai. Se Deus é seu pai, você consequentemente é herdeiro. Herdeiro do quê? De tudo, do universo. Vou continuar lendo para vocês verem que a palavra testifica disso, ó. Versículo 2. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós que éramos menores estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava por meio de princípios básicos. Versículo 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo da lei, ou nascido também debaixo da autoridade da lei,
para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Versículo 7 agora, olha o versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Então a gente, por decreto de Deus, é herdeiro. Só que se a gente não amadurecer, a gente não vai vir. É como ver algo, saber que é seu, mas não poder pegar. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Vocês compreenderam isso? Então existem as riquezas espirituais. Tem as bênçãos, tem as promessas e tem a herança. As promessas, basta você crer, ter o conhecimento e ter a fé. Você não, eu creio que Jesus vai me curar. Eu creio que Deus vai me prosperar. Eu creio que os demônios não têm autoridade nem poder aqui em casa. Mas e a herança? É algo que você só se aposta depois que você é amadurece. Vocês estão entendendo? Fala assim: Deus está cuidando de mim, enquanto eu estou amadurecendo. Vocês estão entendendo? Cada momento que você busca a presença de Deus, que você ora, que você jejua, que você faz, é aquilo que Jesus ensinou para nós lá. Você está amadurecendo. Percebe que cada vez mais você vai se tornando diferente da pessoa que você a pessoa que você começou. Você vai olhando para o alvo e vai caminhar. Aí as pessoas que estão lá paradas no templo, ela olha para você e fala: oxe, nossa, como você está diferente. Vocês estão entendendo? Amém? Então fala assim: Deus tem muito mais para me dar do que eu possa suportar. Só que eu preciso. Fala assim: só que eu preciso confiar nele e depender dele. Amém? Vocês entenderam a palavra? Bem simples. Então, depois de você ter crido em Cristo, nascido de novo, é necessário que você amadureça, que você cresça. Os negócios do seu pai começam a se tornar o seu negócio. E aí as coisas na sua vida passam a fluir, igreja. Glória a Deus. Amém? Fala assim: Deus já me deu tudo em Jesus. Vai em 2 Coríntios 1:20, para a gente encerrar. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Segunda Coríntios 1:20. Amém? Perdão, 19. 2 Coríntios 1:19. 2 Coríntios 1:19. Portanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e um não, mas nele sempre existiu um sim. Versículo 20, presta atenção, igreja, nesse versículo agora. Pois tantos quantos forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém, e proclamando por nós para a glória de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Deus quer te abençoar? Fala: em Cristo eu tenho um sim. Então, você está pedindo algo para Deus, você quer viver algo com Deus. Qual que é a resposta de Deus? Sim. Deus, eu quero pagar tudo minhas contas. Deus, eu quero ter paz no meu lar. Deus, eu quero que o Senhor transforme meu marido. Qual é a resposta de Deus? Lembra quando o leproso chegou a Jesus? Jesus, tu pode me curar? Se tu queres, tu pode. Jesus falou: eu quero, seja curado. Então, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para você da parte dele, você já tem o seu sim. Vocês entendem? Então é como se o pai já tivesse aqui: ó, filho, só estou esperando você crescer para te dar. Sabe o pai que compra o carro antes do filho fazer os 18? Filho, só estou esperando você crescer, fazer 18, tirar a habilitação, para eu poder te dar. Só que muitos não, e abandona, não quer tirar a habilitação, mas quer o carro. Vocês entendem?
Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Vou falar assim, eu vou amadurecer no Espírito. Fala assim, Pai, eu vou amadurecer no Espírito. Põe o próximo, põe esse versículo para mim, Thaís. Põe o próximo versículo. Ah, mas eu estou firme com Deus e... Ó, aqueles cristãos que são como a onda levada pelo mar, eles nunca estão firmes. Por quê? Porque eles nasceram de novo, mas eles não deram continuidade. Então eles não têm o conhecido. Igor, eu não consigo ficar firme com Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vós permanecemos firmes em... Ele nos ungiu. Então, uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, a gente caminha em direção, em comunhão a Ele. Igreja, não é mais aquela coisa assim, eu estou no mundo, agora eu estou na igreja, eu estou no mundo, eu estou na igreja. Você muda, você fala, eu estou caminhando com Deus. Não estou 100% ainda, mas estou chegando. Sabe aquela mentalidade assim, eu até vou para a igreja. Sabe, dentro de você não sabe se é de Deus, se você é do mundo ainda. Não. Nasce de novo e busca o amadurecimento dentro de você, ainda que você fale, não, eu já sou de Deus. Não, eu sou de Cristo. Você é filho de Deus. Você vai na igreja? Vou. Ah, mas tô sem. Mas sou de Deus. Você está entendendo? Porque dentro de você, interiormente, quem faz com que você permaneça firme em Cristo é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Ele nos ungiu, igreja. Vocês estão entendendo? Amém? Então muda a mente. Não é mais se você é ou se você não é. Você já é. Glória a Deus. Eu não sei se você se alegra por isso, mas eu me alegro por já ser. Por quê? Fala assim, no fim dos tempos. Nos fins dos tempos. Se você não tiver certeza, se o Espírito Santo não trazer essa convicção em você, você vai ser roubado. Fala assim, o Espírito Santo, ele é o selo que eu sou de Cristo. Põe o próximo versículo. Olha o que diz. Nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações. Então, uma vez que você é de Cristo, você tem o Espírito Santo, você é propriedade de Deus. Quer dizer, você agora é de Deus. Assim, eu não sou do diabo, eu sou de Deus. Como garantia de tudo o que está por... O que está por vir, igreja? O que está por vir? Hã? O que está por vir, igreja? Jesus está vindo. Vocês estão entendendo? Então a presença do Espírito Santo em você é a garantia de que você é dele. E quando ele estiver vindo, ele vai olhar para você e falar, esse daqui é meu, esse daqui é meu. Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam? Glória a Deus. Amém. Fala assim, eu sou de Cristo. Fala assim, eu sou selado pela presença do Espírito. Fala assim, eu não vou ficar preocupado, ficar atormentado com as circunstâncias. Fala assim, eu vou olhar para o alvo. O segredo para que você vença as circunstâncias e as adversidades é você permanecer olhando para Jesus Cristo. Se você permanece olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé, as circunstâncias aqui, a sua fé por estar fortalecida, você vai ver, não é você, igreja. Fala assim, não sou eu, mas é o Espírito dele em você.